viver no pecado, fazendo coisas erradas, todas essas pessoas serão queimadas e lançadas no fogo, que esse é o batismo de fogo. Ele fala aqui, no verso 17, que o batismo dele separa, o trigo vai para o celeiro. Agora aquele que é palha, aquele que é joio, esse vai para onde? Vai para o fogo. Que fogo? O batismo do Messias. Ele vai para o fogo, vai lá morrer queimado. Para quê? Para que se cumpra que o Pai deixou as pessoas na operação do erro. Deixou, sabe por quê? Para provar aqueles que de verdade são pedras preciosas. É nesse momento que se destacam as pedras preciosas, na operação do erro. Coisa linda, gente, coisa maravilhosa é a palavra do Criador do Universo. Aí ele diz aqui, no verso 15 de Marcos 16, que era para os discípulos irem, agora que estão preparados, estão lavados pela palavra, vão e anunciem o que eu ensinei para vocês. Ensine as pessoas a não ficarem devendo, não nascer o sol sobre dívida alguma. Ensinem elas que não é para trazer oferta no templo mais, eu quero obediência, não quero sacrifício. Ensine elas que se elas fizerem o bem para quem não merece, o Pai as recompensará. Ensine elas a pararem de orar nas esquinas, meus discípulos. Vocês aprenderam isso comigo. Vocês viram o quanto eu me opus a tudo isso com esses líderes religiosos. Vão e ensinem elas a praticarem o que eu ensinei, para que quando vier o batismo do Pai, o fogo, elas não sejam palhas, mas elas sejam o sal da terra, a luz do mundo, que elas possam ir para o celeiro do Pai. Sabe? É necessário entendermos que esse ir de anunciar era para anunciar as palavras do Messias e não as práticas que o sistema religioso estava fazendo na época. Porque continuar praticando essas coisas hoje é estar em adultério perante o Pai, é estar se contaminando com a mulher repudiada. Israel foi negada pelo Messias e quem pratica as obras que elas praticavam, infelizmente, estão em adultério perante o Pai. Ele diz aqui, quem crer no que vocês falarem, crer é o quê? Quem começar a praticar o que vocês ensinarem, isso demonstra que elas foram batizadas. Isto demonstra que elas acreditaram nisso. Assim como Zaqueu acreditou no Messias e parou de sacrificar para devolver o que tinha roubado, para se consertar, mesmo que para isso tinha que ficar pobre, devolver 4 vezes mais, mas ele preferiu isso do que ser queimado por esse fogo que virá sobre todos para provar se é ouro ou se é palha. Ele preferiu morrer na miséria. Ele preferiu abandonar os sacrifícios para seguir o caminho da obediência. E no verso 16 o Messias diz isso. Quem praticar o que vocês ensinarem, prova que estão batizados. Mas quem não praticar, quem não for batizado por essas palavras que vocês disserem, porque é só a palavra que muda o espírito. Água física não muda espírito nenhum. A água física foi necessário para Israel, que era carnal e precisava ver para crer. Até o Messias veio em carne para Israel, porque eles precisavam ver para crer. Para nós que somos espirituais, o Messias é espiritual. Não precisamos ver para crer, mas as suas palavras falam ao nosso entendimento. Aí ele diz: será condenado aquele que não praticar o que os discípulos ensinassem. E eles ensinariam o que o Messias ensinou, e não o que os líderes ensinaram. Os discípulos iriam dizer o que Estevão disse lá em Atos 7, que o Pai não habita em templos feitos por mãos de homens, e a prova disso é que Paulo, em Atos 17, ele fala o que Estevão falou, provando que quem é batizado pela palavra tem o mesmo entendimento. E Paulo, não sei se você se lembra, quando Estevão foi apedrejado lá em Atos 7, as roupas de Estevão foram colocadas no pé de Paulo. E eu tenho para mim que naquele dia, ouvindo Estevão falar, a mente de Paulo entrou em parafuso. O que Estevão falou era um vinho muito novo para o odre de Paulo, que ainda era velho. Só que passado o tempo, Paulo ainda relutando contra esta palavra de Estevão, aceitando que os homens apedrejassem Estevão, depois de muito tempo, ao se encontrar com o Messias ressuscitado e se tornar um homem espiritual, a ir para o deserto, disse as mesmas palavras de Estevão em Atos 17. O Criador, o Deus que fez os céus e a terra, não habita em templos feitos por mãos de homens e também não é servido por mãos humanas. Paulo repetiu as palavras de Estevão, provando que foi batizado por esta palavra aqui, que os discípulos saíram para anunciar.
Palavras estas que dói para aqueles que estão praticando obras infrutíferas. E se não tiverem coragem de abandonar o que os homens pensam para seguir o verbo da vida, não são dignos dele. Se não abandonar o pai e mãe para seguir o verbo da vida, não são dignos dele. Abandonem esses pais que não são pais. Se dizem pais, como disse o Messias em Mateus 23 para os líderes, vocês estão servindo o diabo como pai, porque estão praticando a mentira no lugar da verdade. O templo do Pai nunca foi um templo de pedra. O templo do Pai são as pessoas. E você que está nesses lugares buscando a Deus, está buscando como Pai o diabo e não o Criador do Universo. Não sou eu que estou dizendo isso. Foi o Messias que disse para aquelas pessoas que buscavam o Pai dentro de um templo físico. Ele disse: destruam essa porcaria, esse templo de pedra. Não ficará nenhuma pedra sobre pedra, porque eu levantarei o verdadeiro. Ele rasgou o véu